Graça e paz. Eu quero mexer hoje com um assunto que é doutrinário e não sei se vai dar tempo para aprofundar muito o assunto, mas pelo menos leva a gente a pensar a respeito desse assunto. Quero falar sobre arrependimento e fé. E o texto está em Marcos capítulo 1, no verso 14 e o verso 15. E diz assim: Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. A palavra arrependimento vem de uma palavra grega, metanoia, ou metanoia, como alguns pronunciam, que quer dizer mudança da mente. Isso é, mudança de uma mentalidade ou de pensamento em relação ao pecado. No contexto da conversão, aponta para uma mudança radical em consequência da fé salvadora em Cristo Jesus. Metanoia, ou metanoia, como alguns pronunciam, vou repetir, quanto à mudança da mente, tem o sentido de dar meia volta. É como o pelotão de soldados que está marchando em uma direção e recebe uma voz de comando dizendo: meia volta volvei. E eles obedecem e marcham em direção completamente contrária. Para nós, tem uma conotação espiritual que significa voltar para Deus. Arrependimento significa voltar para Deus. Razão pela qual nós priorizamos a doutrina do arrependimento e da fé. Sabemos, todos nós, o significado de arrependimento e sabemos também o significado da fé, o que é fé. E ficamos com a definição bíblica que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é uma ação de obediência em resposta ao que Deus fala. A fé é o envolvimento, a fé envolve a nossa confiança em todos os princípios de Deus. Aqueles princípios deixados para que a gente siga e estão aí, que a gente pratique, estão aí na palavra do Senhor. A experiência do arrependimento se encontra associado à experiência da fé. É por isso que nós ouvimos aí a palavra de Jesus em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé, um associado ao outro. O arrependimento associado à fé não acontece nem aparece aí no texto por acaso. Os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, reconheceram que o arrependimento desassistido pela fé resultaria em um vazio espiritual de tristes consequências para o pecador. A exemplo dos comportamentos de Simão Pedro e de Judas Iscariotes, enquanto Pedro se arrependeu e chorou amargamente, Judas teve remorso e foi se enforcar. Diferença entre arrependimento, quebrantamento e a questão do remorso.
Pedro se arrependeu, enquanto Judas teve remorso. Arrependimento e fé, esses dois princípios, aparecem associados na chamada aos homens para que venham a Cristo e recebam gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. Arrependimento dos pecados é para Deus. Nos arrependemos dos pecados em relação a Deus o Pai. A fé no Senhor Jesus Cristo, que garante a salvação para o pecador. A fé é no Senhor Jesus Cristo que garante a salvação para o pecador. A Bíblia diz, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 21, 20, um texto muito esclarecedor. Arrependimento se impõe à consciência humana. O arrependimento se impõe à consciência humana. Porque a salvação oferecida por Jesus Cristo inclui uma história de santificação. A santificação é o sinal visível de que o pecador está sendo salvo, está salvo em Cristo Jesus. É a salvação que situa a personalidade do homem diante de Deus e trabalha a consciência de uma vocação celestial. Essa vocação aí de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 15. É o arrependimento que proporciona a remoção do pecado para abrir espaço para a estrutura das convicções que dão conteúdo à nossa fé. As convicções que dão conteúdo à nossa fé. Existem denominações religiosas que são destituídas de qualquer apelo ao arrependimento. Consequentemente, deixam o pecador à mercê das desorientações da fé, porque verifica-se nelas a inexistência, por assim dizer, da mensagem do Evangelho que enriquece o conteúdo da fé para crescimento espiritual. A experiência do arrependimento e da fé se constitui em uma imposição divina para o pecador. E a Bíblia diz aí no texto, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim afirmou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependimento é uma mudança da mente, é mudança do homem interior, não é só mudança da mente, é mudança do homem interior, através da transformação pela fé no poder de Deus. Quando nós cremos no Evangelho, nós depositamos fé no poder de Deus, a salvação nos alcança mediante o nosso arrependimento. É uma mudança profunda e radical que inclui as faculdades de percepção, de compreensão, de juízo e de vontade, e que o Espírito Santo de Deus opera no homem a experiência de salvação mediante o arrependimento, mediante a confissão de pecados e mediante a fé no poder de Jesus para a salvação do ser humano, salvação do pecador.
Arrependimento e fé são dois aspectos de uma mesma realidade espiritual. A salvação é necessária para o pecador, a fé provoca o arrependimento e este provoca a fé. E ambos são necessários para estimular e conservar a salvação em Cristo Jesus aí na consciência e no coração de todo o pecador arrependido. A salvação é possível quando o pecador se arrepende dos seus pecados e pela fé recebe a salvação que lhe é outorgada pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, arrependimento e fé é uma doutrina que nós priorizamos e elas são necessárias, estão aí em função da necessidade de o pecador passar por essa experiência para ter certeza da sua salvação eterna em Cristo Jesus. Um abraço a todos. Que Deus assim conceda um domingo abençoado para todos, cheio da sua magnífica e gloriosa graça. Amém.